começar falando de hipnose? Alberto, qual a definição de hipnose que você aceita? Porque tem várias, né? Eu já ouvi 442. O Era problema, 441, mas eu ouvi mais uma ontem. o problema é o seguinte. Acontece com a hipnose aquilo que acontece também com memória. Se eu falo assim, eu tô com problema de memória, você não sabe se eu tô com problema para lembrar de compromisso, você não sabe se eu tô com perda de memória recente, você não sabe se eu tive um acidente vascular cerebral e tô com um problema para lembrar como que dirige um carro, enfim. A palavra memória, ela significa um monte de coisa. E não é à toa que na neuropsicologia, na psicologia, a gente divide. Tem memória implícita, memória explícita, memória declarativa, memória psicomotora, memória operacional. A gente cria vários tipos de memória para poder fazer um bom recorte daquilo que a gente está falando a respeito. E com a hipnose acontece algo muito parecido, muito parecido. Porque, de acordo com o recorte que você quer fazer, hipnose vai ter uma definição totalmente diferente. Por exemplo, eu posso falar que hipnose é a capacidade que as pessoas têm de reagir a sugestões, por exemplo. O que é sugestão? Sugestão é muito diferente de um comando. Porque se eu chego para o Nicolas e falo, Nicolas, levante o braço. O Nicolas levanta, acabou. Não tem o que fazer. Ou seja, funciona essa merda mesmo. ele está simplesmente seguindo uma ordem. Agora, se a gente chega para alguém que está hipnotizado e fala, imagine, relaxe, imagine que tem um balão nesse braço e esse braço começa a subir. Isso é uma sugestão. Um exemplo mais simples, você estava tomando leite de manhã no café da manhã. Mas Alguém fala assim, nossa, esse leite está meio estragado. E as pessoas começam a sentir esse gosto de estragado. É uma sugestão. A principal distinção entre comando e sugestão é que a sugestão tem um quê de perda de controle. Ou seja, tem uma sensação de que o meu corpo reage automaticamente. Então eu posso simplesmente falar que hipnose é o uso da imaginação, o uso da consideração, para alterar a minha percepção. Aí você vai servir para um monte de coisa. O problema é que, academicamente falando, essa definição não é suficiente. Não é suficiente. Então a gente vai ter várias definições. Agora, no geral, eu gosto de usar a ideia de que hipnose é o uso da imaginação, da linguagem, para alterar a percepção. Agora, é claro que, academicamente falando, vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa envolvendo cirurgias envolvendo hipnose. Teve até há alguns anos uma cirurgia cardíaca que foi feita na França usando hipnose e que foi muito noticiada e tal. Era um cara que, na verdade, já tinha se submetido a testes de suscetibilidade, respondia demais à hipnose, tinha mais de 90 anos de idade e não ia poder ter o anestésico que estava disponível e ele foi hipnotizado e teve a cirurgia. É muito mais pertinente, ao falar de uma cirurgia, eu ter uma definição de hipnose que envolve fisiologia. Agora, vamos supor que eu falar do fenômeno da hipnose com psicologia social. Eu quero falar, por exemplo, desses cultos em que as pessoas suicidam juntos, suicidam juntas, ou falar o que acontece com política, tanto da extrema-direita, extrema-esquerda, enfim. Será que eu não posso falar de hipnose também? Também tem sugestão. Só que o ponto é que, de acordo com a pesquisa que você vai fazer, vai ter uma definição diferente. E só para poder encerrar, a gente vai ter basicamente dois tipos de definições para hipnose. O que a gente chama de teoria de estado e teoria de não estado. Qual que é a diferença? Toda vez que eu busco marcadores fisiológicos para a hipnose, eu estou falando de uma teoria de estado. Geralmente o pessoal da medicina precisa disso, o pessoal da fisioterapia precisa disso. Agora, toda vez que eu falo sobre a perspectiva de quem vai ser hipnotizado, toda vez que eu falo de aspectos psicológicos de ser hipnotizado, vou falar do chamado teoria de não estado, que é o que interessa a quem é da psicologia. É o que eu sinto ao estar hipnotizado. Mas eu vou ter vários recortes. Inclusive, não existem reações que são exclusivas da hipnose no corpo humano. É importante falar isso. As pessoas falam, às vezes, hipnose, tem a definição correta. Peraí, se tem a definição correta, eu deveria ter, então, marcadores fisiológicos exclusivos da hipnose, igual tem, por exemplo, para sono. Mas não tem. Não tem. Então, a gente sempre vai depender a priori de algum tipo de definição.